Lula diz que nunca foi de esquerda. Boa. Falou isso na reunião do G7 informal e, cara, esse episódio vai ser mais light, a gente vai só discutir se o Lula realmente é de esquerda ou não, né? Porque ele aparentemente acha que não. Ele não se acredita, né? Ele não se enxerga como um homem de esquerda, que é bastante interessante. Pois é, vamos ver aqui o que ele estava falando. Isso prova. What is this proof? Que o mundo não é de esquerda. It's not. O mundo é do caminho do meio. Ele falou, o mundo não é de esquerda, o mundo é do caminho do meio. Caralho. In the middle. The middle. Essa é a verdade. That's the truth. But this is what they when he grant the first time to the station of the left trees. Everybody expected him to be less Leninist but you were. You were expecting Isso é o Lula falando com a presidente do FMI, né? to forget But I was never. Não legendaram o que ela falou, mas ela falou assim: quando você foi eleito pela primeira vez. Eu lembro do vídeo. Quando você foi eleito pela primeira vez, todo mundo esperava que você ia ser um puta esquerdista, né? Sendo líder sindical e tal. Só que você não foi. Isso pegou todo mundo de surpresa. Aí a resposta do Lula é. Essa. I was never elected. No, but that's what you Mas essa é a imagem. that was it. Essa Eu era um dirigente sindical I was a neighbor of the Dirt Club. que tinha uma belíssima redação com sindicalismo alemão, Aí ele começa a ramble um pouco, né? O Lula tá velho, meio papo de homem velho, assim. muito forte até. Very strong to have a Tinha relationship uma relação boa com o sindicalista italiano tackling e uma relação boa very good relationship. com a Falou que tinha uma relação boa com todas as lideranças sindicalistas europeias, alemão, italiano, da Espanha. CET, which is in French, and UGT for Spain. Eu nunca fui. I Em 1980, had you with eu tinha um congresso na Rússia, eu fui convidado. fighting there. Eu não fui na Rússia, que eu estava condenado pela lei segurando todo mundo. Security. Então, eu fiz uma viagem pela Europa, Miami, the trip around Europe, angariando solidariedade. seeking for solidarity. E aí, And then eu passei a ser tratado I started to como anticomunista. but anti É isso, né? Fala que foi convidado em 1980 pra Rússia, na época da União Soviética. Não foi por motivos de legislação brasileira. Depois, que é a ditadura na época. E depois foi tratado como anticomunista. Mas é isso, basicamente, né? E, cara, realmente eu acho que tem uma coisa a se discutir que, pra muita gente muito de esquerda, eles acham que o Lula decepcionou um pouco no trajetória política dele ao longo dos anos, né? O pessoal esperava que ele ia ser mais de esquerda do que ele realmente foi. Sim, tem duas correntes de crítica majoritárias vinda da esquerda ao Lula. Tem a crítica da esquerda nacionalista, via de regra, que é da galera meio órfãos do Brizola, que fala assim, cara, a esquerda verdadeira no Brasil era a esquerda legatária do Getúlio Vargas e do João Goulart, que era o Brizola. E aí a ditadura fez de tudo para poder foder o Brizola ou atrapalhar o percurso eleitoral do Brizola para garantir que o Lula seria favorecido. Porque o Lula era uma produção da política laboral do Golbery-Couto. Então, assim, o Lula é um cara criado em laboratório pela ditadura militar para meio que atenuar essas tensões entre as fábricas, os donos de fábrica, a indústria nacional e os trabalhadores. Então, o Lula é um mediador nato criado pela ditadura militar e nunca foi um esquerdista. E tem a crítica dos comunistas também, que é, que vai meio que pelo mesmo caminho, mas que o Lula aí vai mais pela praxis lulista, né? Que é, o Lula não entregou pasmem, o Lula não entregou os avanços sociais que seriam esperados de um presidente de esquerda genuíno. Aí essa eu acho menos... Então, e aí Acho tem a menos crítica contundente. que muita gente fala que é, cara, o Lula, principalmente no primeiro governo dele, Lula 1, ele só foi uma continuidade ao FHC, que era um neoliberal, sabe? Então... Ele abraçou o tripé. Abraçou o tripé, Olha ele aí. manteve taxas de juros relativamente altas, continuou privatizações, eu não sei de cabeça se ele continuou mesmo ou não, mas ele sem dúvida não tentou reestatizar as coisas que o FHC e o Itamar, e o Collor e tal privatizaram. E ele manteve uma relação muito boa com os bancos, ele manteve uma relação muito boa com o empresariado como um todo, ele fez política econômica de incentivo à indústria, incentivo ao empresariado e tudo mais. E aí as pessoas falam que por isso, na verdade, Lula é um neoliberal e não é de esquerda, sabe? Tem isso também. E aí, o que você acha? Cara, a minha opinião sobre o Lula, tá? Lendo o Lula como homem. Se o Lula fosse uma reunião dos imãs do regime iraniano, ele ia falar, eu nunca fui sunita. Sempre fui xiita, não sei o quê. Se soltasse ele em Israel, ele ia falar, eu sempre fui judeu.
Eu nunca fui cristão. Se você soltasse ele na cara, sempre fui comunista. Ele é um... Eu acho que ele é, sobretudo, cara, um mediador. Eu acho muito difícil ler o Lula como um cara ideológico, porque se ele fosse um cara ideologicamente de esquerda, consistente, que entregasse consistentemente e acreditasse consistentemente em pautas de esquerda, a eleição dele seria impossível, cara. Se ele fosse um esquerdista radical, ideológico, né? É o mesmo esquerdista, assim, esquerdista mesmo, sabe? Se ele fosse só um líder de esquerda. Se ele fosse... Vou dar um exemplo de alguém assim que ele podia ser. Cara, eu acho que o Haddad é mais esquerda que o Lula, por exemplo. Será? Eu realmente acredito nisso. No meu coração. Tem crenças mais à esquerda do que o Lula. O Lula é um caba velho do sertão, cara, de muitos sentidos, assim, em termos de costume, ele... Eu acho que é por isso que ele consegue fazer os 50%. O meu argumento é, e o que eu acredito é que, sei lá, uns 28% do Brasil deve ser esquerdista, assim. Esquerdista. Se o Lula jogasse com esses caras, e fosse esse cara especificamente, eu tô tentando pensar aqui num maluco que seria mais de esquerda, mas que não é do PT, sem descaralhar, entendeu? O Brizola da vida? É, mas talvez alguém do PSOL, ele não é um Freixo, sei lá, entendeu? Ele não é um Chico Alencar, ele não é um Tarcísio Mota. Ele está à direita de todos esses caras, de fato tá. Né? Daí que surge o PSOL. E aí, se ele fosse como o PSOL, ele seria um líder impossível pro país. Eu acho que ele é percebido como uma coisa ali no meio do caminho. Tanto que os estados que são mais apaixonados pelo Lula são os estados de costume mais conservador. Sim. Tá? Eu acho que isso pra mim é o argumento mais forte. Porra, apesar do Lula, bate foto com a Erika Hilton, o caralho faz esse jogo aqui sudestino, mas assim, o cara que ama o Lula mesmo é um cara meio reaça, assim, é meio um nordestino velho, sabe? Sim. Do interior, pobre. Sim, cara, o que eu penso sobre essa discussão é que o Lula, na minha opinião, ele inquestionavelmente governou como um cara à esquerda. Sabe? A ideia de que, nossa, o Lula fez um governo de direita é absurdo, é insano. Tipo, o Brasil é um país mais de esquerda hoje do que ele era antes do Lula passar. Na minha opinião, é um país pior por causa disso. É muito pior por causa disso, na verdade. E é por causa de políticas que o PT implementou com ideologia, sabe? E meio que não foi por acaso, assim. Eu acho que tem um pessoal de esquerda que fala que o Lula não é de esquerda porque eles só são muito da esquerda mesmo. São radicais, né? Exato. E tipo... A crença... Quando eu penso sobre essas coisas, pra mim o negócio é o seguinte. Sei lá, pra galera que estudou matemática e tal. O que é direita... Ainda mais o que os conservadores eles acreditam. A gente tem vários vídeos no site, no canal e tudo mais. A gente debatendo sobre o que é a essência da esquerda e o que é a essência da direita. A gente vai discutir um pouco sobre o que é a essência da esquerda e da direita, mas eu vou falar um pouco sobre o que é o conservador. Que ele é um grupo dentro da direita. Ele é um cara que ele acredita num estado do mundo. Ele olha pro mundo e fala, cara... Eu acredito que o mundo deveria ser assim. Ele acredita em várias políticas, etc. E aí, hoje em dia, isso se manifesta com o quê? O cara de direita, ele acredita em políticas econômicas liberais, vai? Então, seriam políticas que, na Europa, seria da meados do século XIX, também teve um ressurgimento na época do Reagan, blá, blá, blá. Ele acredita nessas políticas. Do ponto de vista social, os conservadores foram mudando muito as crenças deles sociais ao longo do tempo, mas o conservador de hoje, ele acredita que a sociedade ideal era tipo os Estados Unidos dos anos 90, sacou? Então uma sociedade que não tem mais racismo, não tem mais machismo, não tem mais homofobia. Ela não tem ação afirmativa. Mas não tem ação afirmativa. Exato. Apesar de que os Estados Unidos já tinha ação afirmativa pra caralho nos anos 90, mas, tipo, na cabeça das pessoas tinha menos do que hoje, sabe? Mas não acredita nesse endeusamento, assim, das minorias, etc. O que a esquerda acredita, ela meio que não acredita num estado do mundo. Ela acredita, tipo... Ela acredita na derivada, entendeu? Ela acredita na direção do caminho, sabe? Então, tipo, é isso. Pra galera de matemática tem uma função, sabe? Tem uma função que é o estado do mundo. Os conservadores, eles acreditam na função ali, função. Os esquerdistas, eles não pensam tanto na função, eles pensam na derivada, entendeu? Ele pensa pra onde o mundo tá caminhando. Eu acredito na derivada positiva do progresso, eu acredito no mundo caminhar em direção a alguma coisa. E aí, eu acho que isso é um erro. O fato que algumas pessoas na direita não enxergam a esquerda como sendo isso, é o que faz eles não entenderem os comportamentos esquisitos, né? Que pra visão de mundo conservadora, a esquerda é estranha pra eles por causa disso. Que é, por exemplo, por que um cara tipo Jean Willis, que era um político de esquerda do pessoal aqui do Rio de Janeiro, que fez da carreira política dele ser um defensor dos direitos LGBT e etc. Ele era um homem gay. E essa política identitária sempre foi Ele é um homem gay, né? Tá vivo. E eu acho que continua gay. Ele fez disso... Não sei, né? Tá sumido da mídia há um tempo. Vai que ele... Quando eu peguei foi 10 anos atrás. Pois né? é.
E aí fica, cara, por que um cara defensor dos gays, da pauta LGBT, etc., defende o Che Guevara, que era famosamente homofóbico, sabe? Tem várias declarações homofóbicas, tem histórias em Cuba, ele perseguindo os gays de Cuba e etc. E realmente, né, pro cara que acredita meio que na função Estado do mundo, é estranho. Porque, tipo, o John Willis e o Che Guevara, eles não compartilham de uma visão sobre o estado do mundo atual, sobre o estado que o mundo deveria ser. Mas os dois compartilham que, tipo, cara, o mundo ele tem que estar avançando, entendeu? Então, o esquerdista, ele acredita nessa coisa do avanço, que é, cara, a gente tem que tornar a sociedade mais progressista, tem que ser a sociedade o mais distante do que seria meio que uma sociedade patriarcal, militarista e super ordeira possível. E isso eu acho que é o que une a esquerda, e eu acho que o Lula, por esses critérios, apesar dele acreditar de que essa mudança deveria ser feita de forma mais lenta do que pessoas mais à esquerda do que ele, sabe? Então, nessa minha analogia, o cara mais à esquerda, ele acredita que essa derivada tem que ser mais alta, entendeu? Que a taxa de mudança tem que ser mais acelerada. Mas o Lula também acredita na mudança, entendeu? Por isso que eu acho que não dá pra falar que o Lula não é de esquerda, entendeu? Cara, eu não sei, porque eu acho que tem uma distinção muito grande e aí eu vou colocar uma pulga atrás da orelha entre Lula e PT, tá? Imagina que o Lula, e se o Lula fosse uma arma que estava à disposição dos partidos brasileiros nos anos 80. E aí teve um draft de lideranças. E o PT, que é um grupo de esquerda pra caralho, se você puxar ali os primeiros nomes, sei lá, um cara tipo Jacques Wagner é um cara de esquerda mesmo, eu acredito nisso. Ou um cara tipo José Dirceu, um cara de esquerda. Ou aquele japonês lá da época, eu esqueci o nome dele. Enfim, esse cara é meio... Aloysio Mercadante, esses caras assim dessa época, eles eram de esquerda mesmo. E eles eram radicais. Só que eles draftaram o Lula como tipo, porra, o Lula vai ser o nosso instrumento para conseguir avançar nossas pautas. Por isso que às vezes você vê descompasso governo Lula-PT. E você vê isso até hoje, você sempre viu, cara. Então, por exemplo, o PT tá ligado ao Foro de São Paulo. Bom, a política externa do Lula é essa. Hoje é meio esquisito fazer essa distinção, mas pô, o Lula foi um americanista boa parte da vida dele, cara. Babando o ovo do Obama, indo encontrar com o Bush, cara. Do Obama. Pois é, mas... Que é um esquerdista. Que é um esquerdista, mas não é Foro de São Paulo esquerdista. É um tipo muito diferente, entendeu? Sim. Mas, enfim, o Lula também foi recebido lá pelos republicanos e tal. Ele era meio que um cara ocidente mesmo. Ele era um cara OTAN, meio... Sabe? E aí eu acho que esse pra mim é o ponto central da coisa. Que o PT é uma organização de esquerda. Eu acho que não é nem de esquerda moderada. Mas o Lula... Mas aí você colocaria o Lula na direita? Não. Não, assim, se a gente fizesse uma linha abrupta, assim, cara, só existe direita e esquerda mesmo, sabe? Sim. Não há centro e não há não tem gradações. Não tem gradação nenhuma. É tipo, tem um A ou B. Aí ele é de esquerda, com certeza. Mas ele é uma porra bem indo pro centro, assim, bem indo pro centro mesmo. Como ele próprio declarou. Eu genuinamente acredito nisso. Porque tem declarações que o Lula falando que ele é um comunista também, né? Sabe? Aí entra o ponto de no Irã eu sou um xiita, no Israel eu sou um judeu. O Lula, cara, ele é sobretudo um puta asset como negociador, assim, meio que líder, liderança. Acima de tudo ele é isso. Assim. Uma coisa que eu tava vendo as pessoas contarem a história sobre política dos Estados Unidos recente, que é o seguinte, sabe a AOC, a Alexandria Ocasio-Cortez, que é uma, pra quem não conhece, ela é uma deputada federal de Nova York, super progressista, né? Ela é tipo a ponta da lança do progressismo americano. Ela é super popular, tem tipo 20 milhões de seguidores no Instagram e tal. Ela é tipo Nicolas Ferreira, só que do Partido Democrata. E ela, aparentemente, como ela entrou pra política, foi o seguinte, tinha um cara, agora eu não me lembro o nome dele, eu acho que ele era americano com raízes indianas, que ele ganhou dinheiro com business de alguma forma, não sei se foi no Vale do Silício, no mercado financeiro, e ele era um cara super progressista, e ele falou, cara, eu tenho que estabelecer meus próprios congressistas, eu vou controlar eles. E aí... Ao invés dele se lançar, ele deve ter visto que não tinha muito potencial, ele resolveu recrutar políticos. Só que a forma como ele recrutou, ele não foi indo atrás de político, não. Ele foi indo atrás de atores, essencialmente. O método que ele fez pra recrutar a pessoa foi como? Cara, quem atua bem, sabe? Caralho. Quem faz uma boa performance na frente das câmeras, na televisão, sabe? Na internet. E aí, ele recrutou várias pessoas. Uma delas foi a Alexandria Ocasio-Cortez, que foi a aposta que deu super certo desse cara. E aí, ela eventualmente se elegeu e... Aí depois brigaram e tal, o cara se fudeu, coitado. Enfim, é milionário, tá bem. Mas o que você tá falando é que essencialmente o que o Lula é tipo um bom ator que tem a mão... a mão do Puppet Master aqui enfiado no fantoche do Lula, e o Lula meio que fala por eles. Apesar do Lula
imprimir um pouco da própria persona dele, das crenças dele como nordestino no discurso. Ele não é, mas exato, ele não é um instrumento só também, ele é. Além Ele de influencia. Ele influencia, com certeza, mas ele meio que foi contratado, ele foi draftado lá atrás pelo grupo de esquerda, mas no universo paralelo, sei lá, o Lula entrou no PFL naquela época. Não sei. Por algum motivo, por alguma circunstância maluca, Sim. ou ele entrou no PDT, sei lá, ele poderia ter entrado em qualquer outro partido. E aí eu acho que ele teria sido bem sucedido em qualquer partido. Mas aí cara. o Obama. Você acha que o Obama é mais à esquerda ou menos à esquerda que o Obama Lula? é mais à esquerda do que o Lula. Por quê? Cara, Porque o motivo que eu tô perguntando isso é o seguinte: as mesmas críticas que um grupo de pessoas faz ao Lula, que é ele abriu a perna pros banqueiros, pro empresariado, sei lá o quê, muita gente faz pro Obama também. Fala que o Obama foi um presidente pró-business. O que de fato ele foi, né? Tanto que muita gente de esquerda no Brasil adora falar: nos Estados Unidos não existe esquerda e tal. Tipo, cara, pelo amor de Deus, nos Estados Unidos não existe direita. Há uns 250 anos, sabe? Tipo, mas entende? mas qual foi o último presidente americano anti-business? Exato, não teve. Não existe, There never né? has been. Exato. Mas o Obama, em termos de costume, ele era bastante progressista. Mas você acha que é uma parada de costumes, então? Cara, mais do que economia. Em termos de economia, eu nem penso em direita e esquerda, cara. Então, mas honestamente. eu concordo, eu acho que você tá certo. Mas eu acho que muita gente não enxerga isso porque a gente já falou disso em alguns episódios, a gente já teve conversa com, enfim, lideranças políticas do Cidadania que contaram essa história pra gente, que cara, tem um cisma na esquerda que rolou, tem mais de um cisma, né? Ex-liderança política cidadania. Ex-liderança política da Cidadania. Mas que teve mais de um muito grande cisma nas esquerdas internacionais no século XX, né? Que é quando diverge de uma coisa mais comunista para uma coisa mais liberal, mas ambos continuam progressistas, eles continuam acreditando na derivada em direção ao progresso, sabe? Total. E aí eu acho que para as pessoas que acreditam que não, você só é de esquerda se você é meio que soviético, sabe? Que você acredita num governo que literalmente vai ter um controle estatal dos meios de produção, economia dirigida e etc. Aí de fato o Lula não é isso. Mas eu diria que não é só o Lula que não é isso. Tipo, a esquerda inteira meio que deixou de ser isso, entende? E aí eu concordo com o que você falou, que é as crenças do Lula na economia são irrelevantes para a parada de ser esquerda ou direita. Mas você tá entendendo o que eu tô falando? Tipo, na minha opinião, não tem problema você ter a política econômica do Lula e ser de esquerda, sabe? Porque uma boa parte da esquerda deixou de ser dirigista. Política econômica do Lula de ser um cara ortodoxo. Ser um cara relativamente ortodoxo. Eu nem apenas eu tô pensando, analisando o Lula indivíduo, entendeu? Não, mas Porque pensa no é o tipo Lula de como cara- presidente, tá O ligado? Lula fala viado, entendeu? Ou deve falar coisa pior também. Eu acho que ele não dá valor muito pra essas coisas. Ele tem uma pira meio por uma... Falando em coisas piores, eu não tenho nenhuma dúvida. Talvez o Lula não faça isso há bastante tempo. Mas eu não tenho nenhuma dúvida que no passado, se tivesse gravação antiga do Lula, teria um bando de gravação do Lula falando coisa racista. Com certeza. Porque só era uma coisa mais comum. Nos anos 70, nos anos 80, nego falava essas coisas e foda-se, tá No ligado? Nordeste é meio racista também. O Pois nordestino é bem racista. E o Lula sendo um branco, né? E o Lula é antigo, é da moda antiga. Mas é desse tipo de coisa que eu tô falando, entendeu? Eu não acho que ele tem nele... Eu acho que o que tem no Lula é uma parada meio de oportunidade mesmo. Né? E aí até que ponto isso aí você tá sendo esquerdista ou você poderia chegar a isso uma ótica plenamente liberal meritocrática também. Eu preciso que mais pessoas acessem faculdade. É claro que ganhem dinheiro, acessem faculdade. Sabe? Eu acho que é como o Lula entende a importância disso. Mas, por exemplo, vamos supor que você fosse um mago que controla a política dos tempos, fazer um exercício meio cartesiano, assim, do Descartes, sabe? Você é tipo o gênio maligno Eu sou o cartesiano. gênio? Você é o gênio maligno cartesiano, ou benigno, enfim, você é tipo o gênio todo-poderoso. Maligno, por favor. E aí você apresenta duas coisas pro Lula. Uma delas é dar mais direitos pros gays. E aí entenda direito da visão esquerdista mesmo, que não é só igualdade perante a lei, não é só não criminalizar a homofobia. Você dá proteção contra discurso homofóbico ser ilegalizado, dar cota pra... Enfim, é porque gay não tem cota, né? Mas transexual hoje em dia tem cota e tal. Então você... Direitos LGBTQIA+. Exato, você tem dar Plenitude. mais direitos LGBTQIA+, ou menos direitos LGBTQIA+. Qual dessas duas escolhas você acha que o Lula escolheria? Porra, se eu falar menos, você vai me julgar? Porque eu tenho quase certeza disso. Cara, eu acho que não. Eu acho que não. Puta, pior que eu É tenho porque certeza eu que acho, sim. cara, que no coração do Lula ele não liga pra essa porra. Mas eu acho que como
decisão política, ele falaria, não, a gente tem que dar mais direito pras minorias, sabe? Porque o Lula nunca fez nada pra travar ninguém, nunca em nenhuma pauta dessa. Cara, que essas são pautas pro poder, né? Então, exato. E aí entra no outro ponto que eu queria chegar. Eu acho que o Lula, de novo, é um exercício onde eu sou um gênio maligno. Então. Não, é porque você não tá fazendo nada. Você tá apresentando duas oportunidades pra ele. Ele que vai tomar a decisão. Mas essas duas coisas não. O Lula não tá pra se eleger ou não se eleger. Ele é. Isso é uma questão interessante. Porque- Ele acabou de ser eleito. Tipo, cara, ele não acho tá que- com uma eleição chegando, entendeu? Eu acho que ele ia ficar tipo, foda-se, cara. Depois a gente vê isso. Mas você acha que ele ia escolher menos direitos? Acaba com a lei de homofobia. Cara, porque eu acho que o número. Se a direita é só quem bateria no botão menos direitos, é um grupo pequeno, cara. É um grupo pequeno, é. Entendeu? Sim. Eu acho que ele ia. Se tivesse uma terceira mão. Eu sou um gênio, né? A terceira eu posso mão- ter 3 mãos. E é tipo, cagar para isso. Lula, pá! Deixa os caras, entendeu? Tô nem aí pra essa merda, isso nem importa. Sabe? Eu acho que seria isso, provavelmente. Mas e questões raciais? Também não acho que o Lula ia fazer. Não Você optaria acha que ele por isso. optaria por. Eu não ligo pra essa porra, foda-se. Eu discordo. Mas, enfim, talvez seja um pouco do cenário. Mas você entende que o Lula, como um pensador político, ele reconhece que essas pautas dão poder pra ele pro campo dele, sim, né? eu pro PT também, entendeu? Pois é, e aí eu entro eu acho que entra uma outra discussão sobre o que é esquerda e o que é direita, que eu tava lendo um texto recentemente, o cara tava definindo isso, eu tava achando muito interessante. Que é o seguinte: por que que antes de, 1780, talvez, meio que não existia esquerda? Porque não existia esquerda, vamos ser sinceros. Kantiano? Na política, pelo menos. Desde da Revolução Francesa. Tá. Não, meio que não existia esquerda na política, sabe? Existia pensamento de esquerda. O Rousseau era um esquerdista. Uhum. Pessoas antes dele eram, evidentemente, de esquerda. Mas não existia na política. Por quê? Sabe? E aí, o argumento que eu estou fazendo em cima do texto que o cara baseou é... A política de esquerda, o que define um político ser de esquerda, sabe? O que une é a ideia de que, cara, você tem um grupo, você tem a sociedade dividida em grupos, de fato sempre foi. No passado, na época da Revolução Francesa, talvez a principal divisão era entre os nobres e os comuns, e aí ao longo do tempo foi mudando nas sociedades e tal. E você sempre tem um grupo que tem mais poder e um grupo que tem menos poder. Os motivos pelos quais esses grupos têm mais poder e menos poder é uma discussão interessante, mas isso não importa. A parada é, um grupo tem mais poder, um grupo tem menos, e a ideia da esquerda é, eu vou tirar poder do cara que tem mais e dar pro que tem menos, e nesse fluxo de poder, eu vou ganhar poder nisso, sabe? Eu vou me colocar como sendo o catalisador dessa transferência de poder e ganhar poder nessa parada. Intermediário. E aí, na minha opinião, o Lula claramente é um cara que faz isso. E aí, a discussão sobre cota na universidade, por exemplo, é uma coisa muito relacionada a isso, que é o seguinte: no Brasil, via de regra, o grupo pessoas brancas é um grupo com mais poder do que o grupo pessoas negras. Dependendo como você fatia, mais ou menos um terço da sociedade é branco, um terço é pardo, um terço é negro. Acho ok fazer essa divisão. E aí, se você tira o poder do branco e dá pro negro, o cara negro ele acaba ficando meio que leal a você, entendeu? Porque ele reconhece que se não fosse por você, ele não teria aquilo que você tá dando pra ele. Que pode ser poder político propriamente dito, então pode ser só vantagem econômica. E aí, é meio que uma estratégia de gerar lealdade entre grupos que estão excluídos do sistema de poder. E o Lula, na minha opinião, claramente é um político que faz isso, sabe? Então, na medida que ele cria um programa como Bolsa Família, que ele tá tirando dinheiro de... Enfim, é porque a Bolsa Família é suave, sabe? Nós somos um canal de direito, obviamente a gente costuma criticar a esquerda, mas eu não acabaria o Bolsa Família se eu fosse presidente do Brasil. Mas... Então eu não tô criticando o programa em si, eu tô só analisando os impactos políticos. O Bolsa Família, ele tira dinheiro de pessoas do Sudeste e dá dinheiro para pessoas no Nordeste. E aí, o Nordeste acaba ficando extremamente leal ao Lula por causa disso. Isso é uma estratégia, pelo menos por esse framework, esse modo de pensar, canonicamente esquerdista, sacou? Total. E cota é uma outra parada classicamente esquerdista e tantos outros programas, entende? E aí isso faria do Lula um político cuja estratégia dele não é uma estratégia conservadora, é uma estratégia progressista também, sabe? Eu não sei, cara, porque pra mim o ponto é que o PT só é possível no Brasil porque ele é bom pras elites brasileiras. Com certeza absoluta. Ele é um projeto meio anti-classe média, entendeu? É isso que... Sim. Mas a esquerda meio que, a não ser em lugares muito específicos, ela acabou se configurando dessa forma. É isso. Sabe? Que é, no, sei lá,
Então, a não ser a esquerda propriamente revolucionária, Aham. ela opera dessa forma. Sim. Que é, você precisa de um grupo grande de pessoas que seja barato o suficiente de você comprar o apoio para você ter uma maioria numa democracia para que elas votem em você. O que você faz? Quem é a pessoa mais barata para você comprar um apoio? Um cara tipo uma pessoa classe média de São Paulo ou um cara paupérrimo no Nordeste? Esse cara é impossível comprar. Exato. Para você comprar o cara classe média de São Paulo, você teria que dar muito dinheiro para ele. E com esse mesmo dinheiro você compraria 10 nordestinos famélicos, entendeu? E dado que o voto do nordestino famélico vale 10 vezes mais... Quer dizer, o voto de 10 nordestinos famélicos Vale 10 vezes o voto do cara. vale 10 vezes o voto de um cara classe média de São Paulo, Sim. você compra ele. Só que aí você ainda precisa de um grupo de pessoas para efetivamente governar. E as massas nunca governam, né? Isso é uma lição do que? Michels, Pareto. Todo mundo. Toda a escola de elitismo italiano. Exato. E aí... Mesmo do Maquiavel, né? Precede, ele fala isso. Pois é. Então você faz um grupinho pequeno de uma elite que se dá bem. E a estratégia deles é tipo, eu preciso comprar o apoio mais barato, brother. Sim, pessoal, mas eu acho que por essa... Eu acho que, sobretudo no Lula, o que pesa é como acomodador de interesses, entendeu? E um cara que realmente tem o interesse em melhorar o patamar de vida do brasileiro fudido. Claro que isso é uma Eu estratégia... não acho que ele tenha. Eu acho que ele tem, cara. Eu acho que ele... Óbvio que opera... Mas por que ele caga pra coisas como o Comando Vermelho, por exemplo, que só destroem o padrão de vida de tanta gente, sacou? É porque não dá poder pra ele destruir o Comando Vermelho. Daria, né? Cara, eu não sei se daria. Pô, senão a gente tem que rever nossos planos, então, na Não, eu não missão. acho que daria poder pra ele, sacou? Porra, eu acho que daria, cara. Eu acho que eles não fazem porque a visão de mundo dos caras é estruturada no coitadismo, né? Então você não consegue enxergar o cara pelo que ele é. É tipo impossível, assim. O esquerdista, ele olha para um traficante e ele só consegue enxergar uma vítima da sociedade. Tipo, é um tipo de filtro neural, assim. Eu acho que é sobretudo isso. Eu acho que confrontar as facções no Brasil definitivamente seria um move pró-poder. Só que o cara não consegue enxergar... Mas é aquilo, nem tudo que é pró-poder pra direita é necessariamente pró-poder pra esquerda e vice-versa, sabe? Cara, eu acho que só seria pró-poder pra esquerda. Mas por que ele não faz essa porra? Porque ele não consegue. Se ele der o tratamento que é necessário pra acabar com as facções no Brasil, ele precisa revisitar toda a visão de mundo dele, cara. Mas quantas vezes a esquerda meio que não revisitou a visão de mundo, sabe? Não, mas porque o exemplo clássico é, parece que na África do Sul, 100 anos atrás, se você pega fotos dos movimentos do Partido Comunista Sul-Africano, literalmente era uma parada de defender os trabalhadores brancos. Era tipo, em defesa do trabalhador branco, do Afrikaner, do Boer e o caralho branco contra os donos de fábrica. Não era uma parada em defesa dos negros. Só que aí, ao longo do tempo, eles meio que foram abandonando os brancos e ficando pró-negro. Por quê? Meio que pela lógica de era mais barato você comprar o negro que era paupérrimo na África do Sul do que você comprar meio que o trabalhador de fábrica. Não, entende? claro que a esquerda muda. E eu acho que ela pode mudar, cara. Eu acho que isso ainda tá up for grabs. O próprio Nayib Bukele não vem da direita, né? Mas ele se tornou um cara de direita. Claro, sabe? né? A partir do momento que ele abraçou a pauta que não é de esquerda. Mas sei lá, se o Quaquá conseguir reformar o PT, tá aí, cara. Mas eu Tá acho, livre. eu acho que seria impossível com a reformar o PT. Sabe? Não sei, quando o Lula morrer, ele é o presidente. Ele é o vice-presidente nacional, né? É, Eu não não é acho mais, que é não é mais. impossível. Não Ele é? foi expulso. Boa. Mas então ele é o Se fudeu, presidente. né? Ele foi expulso do vice-presidente. Ele é o presidente estadual, então, do PT. Enfim, ele é um dos prefeitos mais ricos também do PT. Eu acho perfeitamente plausível, cara. Cara, eu não sei, bicho. Eu não sei. Porque, tipo, no mundo inteiro a gente vê a esquerda sempre atuando como sendo... No mundo inteiro, em países democráticos, você vê a esquerda atuando como uma porra pró-caos. Eles nunca fazem nada meio que pró-ordem, entendeu? E aí, por quê? Eu não sei. Tem casos que são muito claros. Por que a esquerda na Europa e nos Estados Unidos fica importando um basilhão de imigrante? Porque o imigrante vai votar em você. Você deu uma coisa para, você melhorou o padrão de vida dele de uma forma que ele jamais poderia ter melhorado de outra forma. E esse cara ficou leal a você. Enquanto mais a direita fala em expulsar o cara, mas ele percebe que, caralho, a única coisa que vai me defender de ser expulso da Europa É a esquerda, então vou votar neles. E aí entra a parada de por que eles são a favor meio que de destruir. Por que, sei lá, a esquerda nos Estados Unidos deixou as cidades meio que serem destruídas por caos urbano e etc. Cara, não sei, isso é uma questão interessante, sabe? Eu honestamente não consigo entender por que eles não fazem isso. Mas a parada é, por que o Partido Democrata nos Estados Unidos deixa as comunidades negras serem tão zoadas e tão caóticas, entendeu? Sabe? Deixa? Deixa. Que é aquela crítica clássica do...
sei lá, o Charlie Kirk falou essa porra num episódio, aí um bando de filho da puta satânico tava falando que o Charlie Kirk era racista por isso. Que era tipo, as comunidades negras eram mais organizadas em 1950 do que a partir de 1970, sacou? Por quê? Por que os democratas não tentam resolver isso, sabe? E aí eu acho que a mesma lógica se aplica pra questão do crime meio que no Brasil. Que é tipo, cara, talvez, de alguma forma, esse caos, ele beneficie... Cara, mas não beneficia, cara, porque se você pegar o outcome eleitoral de favela no Rio, é baixíssima propensão a voto, entendeu? Claro, é a esquerda, mas os caras só não votam. Sim. No geral. Então não sei se na verdade não funciona tão bem assim. Então, tem um argumento também do Renan, sabe, se você fizer o espelho do argumento do Renan, que é o seguinte, eu vou pegar esses caras que são paupérrimos e vou levar a indústria ao Nordeste, diminuir a dependência dele do Bolsa Família pra ele se tornar um cara de classe média. E aí o cara de classe média não vota no PT. O cara de classe média ele costuma ter um voto mais ideológico e ele reconhece que os interesses dele são alinhados à direita, então ele vai votar na direita. Talvez a ideia de você só manter o cara fudido seja bom. Isso eu acho que funciona. E você destruir o crime, você faz com que as pessoas fiquem menos fudidas, entendeu? Tipo, talvez a diferença... Eu tô supondo, eu não tinha... Eu tô elaborando os argumentos agora. Talvez a diferença seja, você resolver o crime te dá o one-time power, sabe? Ele te dá uma bolada de dinheiro que não rende mais. Enquanto o trabalho da esquerda é justamente... Eles não trabalham em cima do lump sum, eles trabalham em cima dos dividendos do poder que vai rendendo ao longo do tempo. E talvez você manter caos urbano seja uma coisa que rende mais voto gradual do que você resolver o problema, sabe? Que é a parada, por que uma coisa meio Boulos, assim, por que o Boulos gosta de destruir o centro de São Paulo? Entendeu? Porque aquelas ocupações dos moradores as ocupações de São Paulo destroem a porra do centro. Sim. Tem melhorado recentemente, a gente foi lá e viu e tal. Cara, mas eu não consigo enxergar o elo com ganho eleitoral no geral, entendeu? Tipo, violência gera pobreza? Expande pobreza? Então... Só se for muito descontrolado, cara. Só se for nível guerra civil. O que acontece nas comunidades negras disfuncionais nos Estados Unidos é um caos do caralho. E aí as pessoas só conseguem se manter vivas naquela merda daquele caos por causa de mamata do governo. E aí esses caras são eleitores cativos perpétuos do Partido Democrata. Aí se alguém chegasse lá, acabasse com o caos e realmente desse uma forma dos eleitores negros americanos de terem vidas mais dignas, talvez eles se tornassem republicanos. Entende? Talvez no Brasil a parada funcione meio tipo, cara, esse cara tá comandado pelo Comando Vermelho, a gente sabe que o Comando Vermelho tem ligações políticas, e aí eu consigo direcionar o voto do cara pra mim, mano. Ele fica mais dependente de... ele não é dono da própria casa, ele fica mais dependente do voto... Cara, o Comando Vermelho tem relações políticas, mas não com quem você imagina, né? Mas tem com o PT também, a gente sabe disso. Tem, com o PL. E com o PT. Sim, com o PL, porra. Sim. Mas eu acho mais isso. E, tipo, não é... Porque isso é interessante, cara. É 12... A última vez que eu olhei, cara, sei lá, na Rocinha, a taxa de falta na hora de votar é tipo mais de 80%. Só ninguém vai votar. Então não é um ganho político tão grande assim quanto você imaginaria. Mas você acha que Mas você acha que resolver o crime iria fazer essas pessoas votarem no PT? Entende? Sei. Porque é um pouco um pouco da questão do Flávio falando do Bolsa Família também. Ou o Flávio apoiando a lei feminista. Quando o Flávio apoia a lei feminista, as mulheres feministas podem até ficar. Muito legal, Flávio. Gostei muito da sua iniciativa. Vou votar no Lula. Sim. O Flávio falando de aumentar o Bolsa Família é a mesma coisa. Flávio, caraca, você aumentou o Bolsa Família. Muito legal. Vou votar no Lula. Talvez a esquerda fazendo uma coisa que é estereotipicamente de direita, talvez não seja assim. Mas talvez não é seja intrínseco, cara. Lei e ordem não é intrinsecamente... Quer dizer, Claro lei que e é. ordem é intrinsecamente de direita, mas direita varia, entendeu? Sei lá, o Lenin teve uma agenda de lei e ordem, entendeu? Aí você vai entrar no seu ponto que o Lenin é de direita. Mas que eu acho que o Stalin... Não o Lenin não, mas o Stalin... Os dois, porra. Os dois porque o Lenin só foi um governante de guerra, né? E numa guerra, guess what? O governo fica extremamente de direita. E o Stalin era direitista. In his own way. Talvez o Stalin tá à esquerda do Lula. Eu argumentaria que não. Sabe? Caramba. Porque, tipo, o Xi Jinping, por exemplo, você mesmo falou que economia não é tão relevante pra discussão esquerda e direita. Não é. O Stalin tá à direita do Lula, então. Porque o Stalin, O Lenin tava à esquerda. Mas vamos falar do Stalin. Tá.
sabe? Tem o Stalin Tirando no questões início. econômicas, O Stalin foi tornando a sociedade russa mais conservadora ao longo do governo dele. O Lenin não. E o Lenin foi um cara de ordenar as coisas. Ou o Bukele, então. então, o Bukele é um cara de direita. Sabe? O Bukele tá proibindo corte de cabelo, pô. Tem uma coisa mais conservadora no costume do que isso, sabe? Sei lá, porra, o Kim Jong-un também proíbe corte de cabelo, pô. Vai falar um Direitista. direitista. É foda, cara. Eu não subscrevo tanto a parada de autoridade à direita e causa à esquerda, assim. Mas sim, se for. Mas se você essa acha é a que lógica por detrás. Mas você discorda que direita é uma coisa mais de ordem e... Não. Então, Mas pode não ser também, sei lá, o cara que é ANCAP, libertário, ele é de direita. Ou ele é de esquerda. ele é retardado. Sim, mas. Então, a parada do ANCAP é que ele acredita na ordem espontânea. Não precisa ser sabe? ANCAP porque isso é espantalhável. Um cara que é libertário. Então, o ANCAP ou o libertário, ele acredita na ordem espontânea. Isso. Então, no fundo, ele acredita na ordem de qualquer maneira. Ele só não acha que deveria ser uma ordem imposta pelo Estado, sabe? Sim. Mas ele quer a mercado ordem, é diferente Deus do ou- Obama. Cara, eu não sei. Eu acho que o Obama acredita numa ordem, sim. Ela é invertida, né? Mas ela é uma Então, mas é ordem. desordem, né? Sabe? Tipo, uma ordem invertida é desordem. Ou não, cara. É uma outra hierarquia, né? Então, mas aí eu... Tipo, desordem eu acho que- não tem ordem. Uma Eu acho que se o pirâmide Obama... invertida é uma Mas é isso, ordem. eu acho que se o Obama fosse... Mas então, por exemplo, um cara tipo Nicolás Maduro. Nicolás Maduro é um ditador que fez um governo bizonhamente caótico, entendeu? É. Diferente do Stalin. Caótico em que sentido? Econômico? Todos, porra. Caos. Só tinha lei e ordem. Aí, o cara Quão estruturada tava a sociedade? Não tinha, tá ligado? Tinha crime pra caralho, tinha taxas bizonhas de crime na Rampant, Venezuela. Sabe? Tipo, ordem no geral, entendeu? A Venezuela era um caos, Era. sabe? Humanitário. De todas as formas possíveis, sabe? Tá entendendo? Não, eu entendo perfeitamente. Sabe? Mas. E aí, é isso, eu acho que a ideia de que... Enfim, eu até pretendo escrever um texto sobre isso eventualmente, mas sabe esses caras que argumentam que, tipo, não, o Hitler na verdade era de esquerda, tipo, não, cara, tá entendendo tudo errado. O argumento legal não é falar que o Hitler na verdade era de esquerda, é falar que na verdade o Stalin era de direita. Isso, na minha opinião, faz muito mais sentido do que argumentar que o Hitler era de esquerda, entendeu? Sabe? Apesar de eu entender o argumento do esquerdismo do Hitler, é porque o Hitler era revolucionário. É só isso. Mas... Num planejador econômico centralizado, né? Eu vejo mais nego liberal chamando o Hitler de esquerdista do que qualquer coisa, assim. Sim. Mas é isso, é porque o liberal ele acredita meio que na ordem espontânea do mercado, sabe? Mas na minha opinião, a parada da ordem versus desestruturação da ordem continua sendo o cerne fundamental, e na minha opinião nisso o Lula acaba caindo mais à esquerda de qualquer maneira. Pra mim, cai à esquerda. tipo, né? é meio uma parada do Obama, sabe? Qual é o argumento que você faria do Obama ser um cara à esquerda? Sabe? Não, o Obama é claramente um cara à esquerda. Porque ele avançou pra caralho. Mas pautas um sociais. cara tipo esquerdinha do UP da vida ia falar: o quê? O Barack Obama? Neoliberal? Estadunidense? Yankee? Como... Mas aí isso não é nenhum argumento, porra. O cara nasceu nos Estados Unidos, ele é impedido de ser de esquerda, porra. Então, ele não... O cara é Yankee. Ó, os argumentos... Mas fala aí, faz o argumento de por que o Obama na verdade é de esquerda. Pô, o Obama legalizou o casamento gay quando ele disse que não ia fazer e também não tinha nenhuma demanda popular por isso, ele só forçou a barra nessa pauta. O Obama avançou pra caralho a agenda racial nos Estados Unidos, divisão racial, ação afirmativa. Aí já tem dois, né? Domésticos. Agora, externamente, deixa eu pensar alguma coisa. O Obama foi legal pra caralho com o Irã, né? Isso aí foi meio esquerda também, em termos de... O Obama foi legal pra caralho com Cuba também. Se eu ficar aqui, tem 4 pontos aí, vai. Sim. Você não acha que essas... Mas eu sinto que a parada econômica também é um eixo relevante, entendeu? Mas aí tem algum argumento pro Obama ser de esquerda? Obamacare. O Obamacare só foi um programa muito merda, sabe? Então, por isso que Obamacare só é uma mencionei. merda. Mas, tipo, a parada do Lula... Tipo, o Obamacare não funcionou, entendeu? Mas em ideia, em conceito, ele é de esquerda também, né? Ele é uma coisa meio... Exato, mas... É porque ele não funcionou, eu não falei. Eu falei só coisas que ele fez mesmo, entendeu? Sim. Então, a ideia... aplicando o conceito que seria esquerda pra lógica de... A esquerda, ela ganha poder na medida que ela tira poder de um grupo poderoso e dá poder pra um grupo menos poderoso, e ela compra a lealdade desses grupos.
qualquer programa de transferência meio que de renda é uma coisa esquerdista, sabe? E o Lula fez isso. Fez. Sabe? O Obama fez? Não, mas é porque também nos Estados Unidos não tem nem pra onde transferir renda Por mais. exemplo, a ditadura militar também Não, a ditadura militar desvalorizou o salário mínimo, né? É porque eu não acho que eu acho que o salário mínimo Não, mas eu só tô é uma dizendo... política muito retardada. Mas, assim, por exemplo, fascistas. Fascistas acreditam em conciliação entre produtores e entre donos de fábrica e operários de fábrica. Sim. Isso é esquerdismo? Cara, eu acho que um cara reacionário falaria que sim, sabe? Eu acho que se você fosse um Juncker alemão, dono de fábrica, Mas, por você tá exemplo, misturando coisas então, que não a são... China, que é um país que a gente constantemente diz que é de direita, meio que faz a mesma coisa também. É porque sim. não necessariamente... Mas é porque, tipo, o fascismo chinês é uma coisa menos à direita do que seria uma parada mais tradicional, entendeu? Tipo, o feudalismo é mais de direita do que fascismo, que é o que mais ou menos o que a China faz. Não, totalmente, porra. Entendeu? Mas é isso, não sobrou nenhum É porque direita e esquerda continua sendo coisa relativa. Mas eu só tô dizendo que eu não sei também se é tão... Sabe, tudo que é de distribuído do eixo, do polo central pra periferia é intrinsecamente de esquerda. Senão, caralho, cara, a única coisa de direita é como a gente sempre zoa no programa de membros no site. Tipo, o Akhenaton. Porra, é isso. Que é o Mas Deus, pra mim que era é o que o rei Stalin. Deus. Mas pra mim o Stalin e o Akhenaton são meio que a mesma pessoa, sabe? Porque, tipo, o Stalin ele não tava ajudando ninguém, ele tava só escravizando as pessoas. Ele meio que escravizou. Ele escravizou dezenas de milhões de pessoas pra trabalharem pra ele. Ele aumentou a renda média lá do russo também. Mas é com indústria, com tecnologia. Sim, tipo, foi ele que fez. Não tô defendendo, tá? Mas. Mas ele escravizou as pessoas de qualquer maneira. Alguns milhões. Sim. Algumas dezenas de milhões, sabe? Isso é uma coisa bem Akhenaton type shit, sabe? Por isso que eu acho que o Stalin seria um cara mais direitista. Entendeu? Sim, mas eu tô querendo dizer que nem tudo que transfere do mais rico pro mais pobre é de esquerda, cara. Tipo o quê? Eu dei 2 exemplos. Então, mas China eu tô falando, e é isso. Itália. Mas compara com o... Compara mesmo com o a feudalismo. Alemanha também, entendeu? O Hitler era extremamente exigente com os donos de fábrica no sentido de proporcionar lazer, salário, forçava os caras a construir clube de brincadeira. O alemão no Brasil faz isso também. Mas é isso, o Hitler não é a pessoa mais de direita da história da humanidade. Mas tipo, a pessoa mais de história da humanidade é inútil, né? É tipo isso, o Nabucodonosor, tipo, foda-se, eu não tenho relação nenhuma com esse cara. Não, então, mas pelo princípio continua fazendo sentido, entendeu? Não, sim, entendeu? Só que eu não acho que o cara... E não acho que tudo de direita é necessariamente ruim também, tudo de esquerda é necessariamente ruim, sabe? Não, eu também não, óbvio. Eu não sou um feudalista, né? O pior... eu não cultuo o panteão babilônico. Eu só tô querendo dizer que dá pra você distribuir renda e isso ser algo de esquerda, mas você ainda tá dentro do espectro da direita, entendeu? Com certeza. Eu acho que a política mais de esquerda do... Por exemplo, que tem sei lá, Lei das Domésticas. Foi uma iniciativa petista. Sim. Isso foi uma parada pró-poder? Boa pergunta. Foi só uma parada meio... Isso foi... sabe, quando eu penso sobre a Lei das Domésticas, eu penso assim, cara, isso foi meio ideológico mesmo, sabe? Foi meio de princípio. E o Bolsa Família faz sentido econômico também. Apesar dele ser um estratagema de poder. Você aplacou a fome e, sei lá, Armínio Fraga aí pesquisar a Bolsa Família. Mas qual é a lógica econômica do Bolsa Família? Tem que perguntar para Armínio Fraga. Eu só vi pessoas usando esse argumento na internet. Entendeu? Então... Sim. Sabe? Por isso que eu acho que a coisa mais de esquerda que o Lula já fez é a política educacional dele. E aí eu acho que é uma malandragem bizarra do PT, cara. Sim. Eu acho que nesse ponto os petistas eles se organizaram e pensaram numa parada mesmo. Caralho, se eu triplicar a porra das faculdades, fazer uma porrada de graduação inútil, sabe? Cota pra caralho. Cota pra caralho, metade a cota. E aí? E será? O que acontece, entendeu? Cara, sobre as leis domésticas, que a gente pausou aqui e tá voltando a discutir. O argumento que você tava fazendo isso foi zero pro poder, porque as empregadas... Foi só meio burrão. Foi ideológico total. Mas aí você tá falando que as empregadas meio que viraram evangélicas, né? Muitas elas continuaram virando cada vez mais e elas assumiram posições. Elas viraram profissionais liberais que jamais votariam no PT, cara. Não, aí não. Profissional liberal? Virou tipo, porra, vendendo bolo de pote ou virando diarista. Não, mas essas porra votam no PT também. Acho que vendedor de bolo de pote vota no PT? Cara, pior que eu acho que microempresário não vota no PT, cara. Faixa de renda 3 a 5 pau, pode mas puxar enfim, estatística tipo, aí. o argumento de por que acabar com a parada das empregadas como era no Brasil é uma coisa de esquerda é muito óbvio, né? Claro. Porque, tipo, você ter uma ou mais empregadas na sua casa como era antes é uma coisa bem tradicional. É quase como a ideia do domus romano, assim, que
a sua casa tem pessoas que não são da sua família, que meio que seus servos fazem parte da sua casa. Sim. E aí acabar com isso é uma parada meio à esquerda, beleza. Como isso gera poder pra esquerda? Cara, talvez só você enfraquecer o Domus em si gere poder, sabe? Ah, cara. Talvez seja o faro, mano. Talvez seja faro de poder, entendeu? Os caras têm faro, brother. Eu não consigo eu não consigo enxergar. Aí, sei lá, outra coisa que veio a reboque na mesma época. Lei da palmada. Não enforceable, mas de qualquer forma. Sabe, isso também foi uma porra só meio... Lei da palmada é pra tornar menos ordeiro a relação entre o pai e o filho. Sabe? Eu acho que essas coisas, no fundo, elas estão num eixo... E aí tá tornando o pai mais beta, Essas coisas estão num eixo de anti-autoridade, no geral. Mas que é um eixo esquerdista. Que é um eixo esquerdista, mas eu não consigo enxergar o poder, o estratagema de poder por detrás. Só se for realmente uma porra, caralho, realmente os caras são... É uma coisa biológica, né? Que o cara só consegue perceber que isso é poder... Que, caralho... Isso é poderific. Isso... Sabe? Tipo, caralho, isso ordena, isso estruturante do real. Vou destruir... Então, e aí a parada das empregadas virarem evangélicas que eu queria falar é o seguinte... Que isso aconteceu independente... O motivo pelo qual as pessoas mais pobres viram evangélicas é porque, cara, a desordem é tão grande que você precisa pegar qualquer coisa ordeira... Não. A desordem da pessoa no bottom third, assim, da sociedade brasileira é tão grande, mas tão grande, que apesar do governo te dar migalha pra você não morrer de fome, a vida é mais do que não morrer de fome. Mas, por exemplo, e aí a pessoa se apega à igreja porque a igreja dá o mínimo de ordenamento pra vida dela. Te prepara pra um brain fuck agora. O Bolsa Família, ele é a modernização e a federalização de uma instituição que já existia. Que era do coronel e seus favores. Com certeza! Mas que era de direita, cara. Que você Então- poderia pontuar como conservador e tradicional, pô. Sim. Mas aí entra... Mas é... Não... Então, Vai, pessoa. Isso é consulta lá uma das paradas interessantes, né? Os caras que fazem essa teoria que eu tava expondo, É isso. na verdade, o argumento deles é a esquerda, ela anda em direção a tirar a autoridade, todas as autoridades intermediárias, pra centralizar em uma autoridade. E aí, se você consegue fechar o ciclo da esquerda, você só vira a porra mais de direita possível. Porque você vira, tipo, o supremo líder, que é a parada do Stalin, a parada da China, sabe? Que é tipo, a partir do momento que você destruiu todas as outras estruturas de poder, cara, você meio que... Você virou o Akhenaton, tá ligado? E aí você meio que pode ser de direita de qualquer maneira. Mas você tirar poder do coronel, que tem os servos dele, pra você botar pro Estado, é uma coisa que diminui uma autoridade intermediária em favor de uma autoridade centralizada, só que o coronel ele cobra coisas mais diretas a você, enquanto o governo federal e o PT ele só cobram o seu voto. Mas o que eu argumentaria é que o PT só botou uma manta por cima da estrutura. Ficou tudo igual, cara. Mas Família Antum, Campos tá lá. mas você mudar a escala... Sim, Entende? mas não mudou nada. Meio que a estrutura tá conservada, perfeita. Só que agora o repasse é do governo federal, não sai mais do bolso do coronel. Mas quando saía do bolso do coronel, tipo, como sair do bolso do coronel é de esquerda? Não é de direita. Não independe. Eu quis dizer que essa era uma estrutura tradicional direita e ela foi conservada. Então, mas o aspecto de direita, na minha opinião, dessa estrutura é o fato de ser um coronel local, entendeu? Pra mim, a escala de onde acontece essa estrutura muda ela ser de esquerda ou de direita. Não, o que eu acho que faz de direita é o fato de ter um coronel. Exato. E isso tá igual. Ter um coronel com poder sobre a vida dessas pessoas. Que tá igual. Não tá. Porque o coronel hoje não tem menos poder sobre a vida dessas pessoas do que ele tinha no passado. Entende? Porque agora o coronel... Sim, mas eu não consigo enxergar como ao mesmo tempo. O que um cara no interior de Pernambuco pode fazer com um morador do município dele hoje que ele não poderia fazer em Não, é o contrário. O que ele poderia fazer naquela época... Mas de qualquer forma, em que difere? Ele não pode matar, comprar voto. O que mais ele poderia fazer? Naquela época? Só prima nocte, nunca teve no Brasil. Porra. Cara, boa pergunta. Tá igual. Quando você... Eu acho que absolutamente não tá igual. Quando você lê coisas... Sei lá, o Nelson Rodrigues escrevia sobre a relação da família mais tradicional com as empregadas e o caralho, sabe? Eu acho que você tinha um grau de controle sobre a vida da pessoa... O coronel tinha um grau de controle sobre a vida da pessoa maior do que hoje, entendeu? Tem. Porque hoje, o cara que é tá misturando. Aí tu falou da casa do cara, a empregada dentro de um domicílio na zona sul da Guanabara. Mas a mesma lógica opera no Nordeste.
Cara, mas eu acho que as estruturas de poder estão lá, cara, basicamente iguais, entendeu? É porque você tá pensando a estrutura de poder como uma coisa de voto. Mas não é só voto. Tem o controle da vida da pessoa. Mas isso ainda tem também, cara. Eu não acho que tenha, cara. Porra, então caralho. Eu não acho que tenha. Coronel mítico. Eu não sei o que esses caras faziam hoje, que eles faziam em 1920 que eles não podem fazer hoje, cara, do fundo do meu coração. Não consigo pensar em uma só coisa que eles não... Eu posso parar pra pensar e eu te respondo em outro momento. Consulta aí os coronéis da tua família, pessoa. Aqui que nos últimos Os 100 coronéis anos... morreram, infelizmente, todos eles. O que a gente parou de poder fazer nos últimos 100 anos? Eu sinto que é a mesma merda. Mas tipo, você entende que tem pra mim- a relação que você tem com uma empregada que você contrata full time é diferente da relação com uma diarista, Claro. sabe? Mas não é só porque... E é meio que a mesma lógica. Quanto mais dependente a pessoa é de você, mais você tem controle sobre a vida dela também. Perfeito. Entendeu? E a mesma lógica opera quando é o cara no sertão depende do coronel pra vida dele inteira. É diferente do cara ter uma certa subserviência do coronel, mas agora o governo federal dá dinheiro pra ele. O governo federal quer uma porra longe. Mas o governo federal dá dinheiro através do coronel. Mas o coronel não pode não dar dinheiro pra ele. Pro cara? É. Não. Entendeu? Na verdade, sim. Como? Ele pode ficar fazendo denúncia e tal. Óbvio que tem essa porra, cara. Isso Mas como é que. eu já vi se você denúncia for um dessa coronel porra do no Rio, Nordeste, cara. como você vai fazer pra não dar Bolsa Família pras pessoas, sabe? Não, tu pode tentar atrapalhar o cara. Eu já vi isso, eu já vi matéria sobre isso no Rio, cara. Mas O isso é cara muito- Retendo, o caralho, é foda. Pode tirar o cara da listinha, falar, não tem renda assim, tira. Mas isso é muito menos poderoso do que o que seria 100 anos Mas atrás. o coronel dava muito menos também. Eu não acho que dava menos. Eu acho Ele que. não tinha esse dinheiro todo, cara. Mas ele dava menos porque a sociedade era menos rica. Mas ele não era menos generoso. Devia dar pra menos gente. Lá ele. Ele dava pra menos gente porque tinha menos pessoas também. Sabe? Mas é isso, por essa loja, hoje em dia todo mundo é muito mais rico, pô. É óbvio. E aí o PT Mas então trabalhou pra emancipar. Meu irmão, pra tu ver, caralho, a vida ia ser boa pra caralho se tivesse a estrutura dos coronéis antigamente com a riqueza de hoje, cara. Porque o coronel é um senhor muito melhor do que a porra do governo federal em Brasília, cara. Cara, mas o coronel ainda é o gestor local, cara. Esse é o meu argumento. Cara, mas Você tinha a parada, mano, é que é porque o coronel, hoje, tem menos coronéis que tinha no passado, porque hoje o coronel é uma parada mais macro, cara. Entendeu? Ah, tá. Teve uma consolidação. Teve uma Pode ser. consolidação, entendeu? Pode E ser. esse coronel, ele é dependente do governo federal também. Ele não tem poder verdadeiro, ele é só tipo um intermediário. Coisa que antes ele tinha poder verdadeiro, Não, sacou? mas ele... Era tipo Michael Corleone, mano. Tipo Dom Corleone, cara. Chegou naquela parte do episódio. Entendeu? Não, eu acho que não é... Eu não acho que é tão simples assim, entendeu? Meu cérebro tem... Eu sou muito não de exatas, tem muito nuance, eu acho, entendeu? Eu acho que a coisa mais de esquerda, a coisa mais unidimensionalmente, claramente projeto concordo de com poder você. que o PT já foi toda a política educacional. De resto, cara, eu me fodo um pouco pra pensar nas coisas, entendeu? Eu acho que muitos avanços são tipo STF maluco, Barroso, sozinho, avançando costume. Sim. E as outras coisas eu enxergo de uma forma mais... Não um jogo tão perfeito, sabe? O Bolsa Família, por exemplo, eu não acho tão caralho. Isso claramente foi uma parada. Ah, não, de... Bolsa Pô. Não, mas funciona. O efeito assim. foi esse. Não, o efeito é perfeito, né? Mas A eu tô dizendo... intenção... mas os elementos que estão agregados ali, entendeu? Porque ele não reforça uma estrutura de esquerda no Nordeste. Ele faz esse cara. Claro que reforça. Uma estrutura de esquerda. É, pô. Ela reforça a estrutura de votar no PT, mas não mudou em nada. Mas a no estrutura é, você cada vez tem menos, você tem mais lumpen, você tem menos classe média, você tem uma elite que é totalmente dependente do governo federal. Cara, eu não sei se tem mais lumpen hoje. Não sei se tem mais lumpen hoje do que tinha nos anos 70. No Rio de cara. Janeiro tem. Não, mas no Nordeste a gente tá falando do efeito. Eu acho que tem também. Não sei não, cara. O Nordeste era pobre pra caralho, cara. Era pobre, mas nego não era lumpen. O cara só era pobre, mas ele não era lumpen, sacou? Tem essa diferença. Lumpen is a way of life. Exato, lumpen é um estado Pior que é espiritual quase, entendeu? No pobreza é uma coisa... Não sei. É correlacionado, mas não determina, entende? Não sei, eu acho que, claro, naturalmente serve um propósito de poder, e, tipo, é o mega trunfo, é o giga trunfo do PT no Nordeste, mas não sei se é tão perfeito assim. Como uma parada como projeto de poder, beleza, mas não como uma parada de esquerda, entendeu? Sim. Igual não é uma parada de esquerda o caso lá na China, com as negociações patronais que eles fazem, ou na Itália fascista, como eles faziam, ou na Alemanha nazista e tal. Não sei, entendeu? Eu só tô... Sim. Mas enfim, resumo da ópera. Você é de direita, apoia o Stalin. Valeu. Valeu.